Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto também do modernismo, um movimento artístico que aconteceu no modernismo também, igual aos outros que nós estamos vendo todo esse bimestre. Ele aconteceu de uma maneira bem peculiar. Foi um movimento assim muito rápido, poucos artistas aderiram a esse movimento e ele tem características muito particulares. Esse movimento chama-se fauvismo. Ele aconteceu em Paris, foi durante a realização de um salão de outono e alguns jovens pintores, né, alguns pintores assim que não eram pintores de renome ainda, eles expuseram algumas obras e os críticos de arte da época chamaram esses artistas de feras. Por quê? Porque eles usavam as cores em uma intensidade muito forte. Né? Essas telas que vocês vão ver ao fundo, ao longo da apresentação, todas são telas fauvistas. E se vocês observarem, as cores usadas eram cores puras e cores bem fortes. Então, essa é uma característica principal desse movimento, é usar cores puras sem misturá-las ou matizá-las, quer dizer, sem dar uma amenizada nessa cor, sem dar uma clareada nessa cor. Então, o vermelho era um vermelho intenso, o laranja era um laranja intenso, sem ser misturado com um tom mais claro para dar uma quebrada nessas cores. Né? Então, as cores eram usadas puras. Dos princípios que regem esse movimento artístico, né, existem alguns que são os principais. O primeiro deles é a simplificação das formas. Então, as formas, os traços, são poucos traços que os artistas usam e sempre o emprego das cores puras. Esses são os dois princípios principais que regem esse movimento. Por isso, as figuras fauvistas, elas apenas sugerem a realidade. Eles não têm aquela preocupação de verossimilhança, quer dizer, de retratar aquilo que se parece com o real. Então, eles fazem da maneira, uma figura mais estilizada. Eles não têm essa preocupação de retratar assim como está na realidade, assim como é a realidade. Mas a gente consegue identificar os elementos da tela. Essa tela, por exemplo, que vocês veem aí, são árvores, é uma estrada, né, a gente vê que é um campo florido e tal. Então, assim, nós conseguimos identificar todos os elementos, mas os traços são traços bem simples. E a escolha da cor é sempre uma escolha arbitrária. Né? Então, aqui a gente percebe as árvores num tom de azul, a gente percebe os montes lá, né, todos vermelhos. Então, eles não tinham essa preocupação de pintar de acordo com o real também não. Né? Então, os traços eram simplificados, as cores eram puras sem ser misturadas e a escolha das cores também era feita de maneira arbitrária. Quer dizer, se eles quisessem pintar uma árvore de azul, por exemplo, como foi o caso aqui, eles pintavam sem nenhum problema. É, ele não cria tons mais suaves, né? O pintor ele não cria tons mais suaves e eles não, por conta disso, eles não desenvolveram assim um programa artístico. Eles não desenvolveram, por exemplo, uma maneira própria de pintar, um protocolo de pintura, assim como tinha, por exemplo, os impressionistas. Né? Eles tinham um estilo muito próprio, muito característico, e que basicamente as características eram essas: as cores bem fortes, sem misturar, sem matizá-las, né? Sem diminuir a intensidade dessa cor, e os poucos traços, simplificação dos traços. Então, basicamente era isso
que eles usavam essas características, estavam presentes em todas as obras fauvistas, e o pintor que era conhecido como o mentor desse movimento era o Matisse, Henri Matisse. Também teve alguns outros artistas, né, que se dedicaram a esse movimento, mas o mais expressivo com certeza foi o Matisse. E todos eles, quando eles apresentaram essas obras lá nesse Salão de Outono, eles não tiveram uma boa aceitação, não. As pessoas ficaram um pouco escandalizadas assim com o tipo de pintura, com o tipo de traço. Era um movimento novo que estava assim sendo introduzido no mundo da arte naquele momento e não teve uma boa aceitação, não. Mas, em contrapartida, foram eles que foram os responsáveis pelo gosto das cores puras, né? Até hoje em dia, nos dias atuais, na arte contemporânea, na arte pós-contemporânea, também existe esse emprego das cores puras, e que foi começado lá pelos fauvistas. As peças também do nosso vestiário, peças de decoração, peças de cores de tinta de pintura de casa, tudo isso que são usados hoje em dia, cores fortes, né, sem mistura, cores assim mais carregadas, vamos assim dizer, têm inspiração nesse movimento, nos fauvistas. Dos pintores fauvistas, o Matisse é a maior expressão, assim como eu já falei para vocês. Essa obra do Matisse é uma das mais conhecidas. E a característica do Matisse em si a principal característica, né, dele, a mais forte, é a despreocupação com o realismo, tanto em relação às formas, quanto das figuras, quanto em relação às cores, né? Então ele não estava assim muito preocupado em fazer com a riqueza de detalhes, em se parecer com o real, assim como todos os fauvistas, mas o Matisse tinha essa característica mais acentuada. Em suas obras, as coisas representadas são menos importantes do que a maneira de representá-las. Assim, as figuras interessam enquanto formas que constituem uma composição. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um cavalo cor-de-rosa. Né? Então, a gente vê elementos na tela que os traços são tão simplificados que a gente não consegue identificar onde esse cavalo está, qual o ambiente que ele está. Então, tinha essa questão também. A simplificação das formas chegava ao extremo de inclusive, interferir na interpretação da imagem.